Repensar a masculinidade, como conhecemos hoje, é uma transformação necessária. A ideia de que homens precisam ser agressivos precisa mudar. Sabemos também que os homens se matam cerca de 4 vezes mais que as mulheres, tanto no Brasil quanto no mundo. Uma recente pesquisa sobre depressão e suicídio identificou que a falta de informação e a vergonha em falar sobre esses dois temas é presente especialmente entre os homens. A masculinidade é um conjunto de atributos, comportamentos e papéis que são associados aos homens. A masculinidade é construída socialmente, mas também comporta valores biologicamente definidos. Não tem-se registros definitivos que documentem o início exato da construção da masculinidade nos seres humanos, uma vez que a ideia de masculinidade é uma construção social complexa e evoluiu ao longo de toda a história da humanidade. Mas sabemos que o conceito da masculinidade provavelmente evoluiu ao longo de milhares de anos à medida que as sociedades humanas se desenvolveram e se organizaram. Antigamente, a masculinidade era frequentemente ligada a papéis como liderança, força física, caça, guerra e proteção familiar. No entanto, essas definições eram e ainda são fluidas e podem mudar de acordo com as necessidades e valores de uma sociedade específica. Nos tempos atuais, ser masculino pode até ser visto como um crime. Como assim você é homem e tem um senso de masculinidade? Vários movimentos tentam o tempo todo desconstruir essa ideia, tentando mudar aos poucos os jovens desta geração. De certa forma, eles estão conseguindo. Outros movimentos nasceram para mostrar ao mundo o que é a verdadeira masculinidade, ou pelo menos é isso que eles acham que estão fazendo. Mas no final, são só um bando de pessoas frustradas com o sexo oposto, e acabam surgindo mais e mais pessoas que têm um senso de masculinidade verdadeira. Incéis, sigmas, red pills, alfas, betas. Meu Deus, pra que complicar tanto criando esse monte de divisões? É tão simples, ou você é masculino de verdade, ou você só tenta copiar o Thomas Shelby na internet. Eu vou logo avisando que esse vídeo foi feito especialmente para homens e jovens adolescentes. E como essa é a grande parcela do meu público, acho difícil esse vídeo ser recomendado para muitas mulheres. Mas caso você seja uma delas, fica à vontade para sair do vídeo, ou assista ele se quiser. Você será bem-vinda da mesma forma. Dito isso, bora simbora pro vídeo. Ser masculino está aí algo bastante relativo para muitos. Com certeza esse é o tipo de coisa que se você perguntar em uma roda de pessoas, cada uma vai falar algo diferente. Mas para a grande maioria, ser homem de verdade é ser aquele cara ignorante, fechado, que nunca desabafa nem muito menos chora. E eu não julgo quem pensa dessa forma, porque eu também fui educado desta maneira. E creio que muitos de vocês também foram. E muitos homens seguem esses estereótipos, principalmente pessoas da geração passada. Mas isso é uma completa idiotice, porque essa masculinidade vai ser muito mais uma máscara social do que algo vindo do interior. Basicamente não vai ser real, sabe? E muitos deles abrem mão de coisas básicas, como desabafar quando estiverem mal, ou acabam simplesmente abrindo mão de sonhos de infância por medo de julgamentos de outros homens que pensam da mesma forma que eles. E essa fórmula mágica, seguida por muitos do que é ser um homem de verdade, vem sendo como um câncer para a verdadeira masculinidade. E eu já irei explicar o motivo. Mas antes, eu tenho que dizer que fazia muito tempo que eu queria fazer esse vídeo, porém eu estava muito relutante de como abordar esse tema, e que possivelmente poderia até ser cancelado. Mas eu decidi chutar o balde. Depois de tanto tempo sufocado, de ver a mídia, pessoas e movimentos tentando destruir a masculinidade, eu vi que precisava postar esse vídeo, já que aqui no YouTube foram poucos os canais que tiveram a coragem de falar sobre esse tema. E respondendo àquela questão de antes, essa fórmula é como um tipo de autossabotagem. Nela, você vai ser instruído a ser um brutamonte, sem sentimentos e não podendo demonstrar nenhum tipo de emoção. Na teoria, você precisa ser igual o Thomas Shelby, frio e calculista o tempo todo. E isso vai acabar te destruindo de dentro para fora, chegando a momentos que você vai ser completamente oco por dentro. Talvez você já tenha visto alguém assim, chorando por tão pouco, ou por coisas simples demais. Por exemplo, imagine um homem assim que nunca teve uma festa de aniversário, e a família desse homem decide fazer uma festa surpresa. Ao ver que tudo aquilo era para ele, e pensar no quão difícil foi a sua vida tentando reprimir sentimentos por conta da sua criação, ele pode chorar igual um bebê. E tem vários exemplos de vídeos como esse, no TikTok e no YouTube. E é por conta dessa falsa fórmula que restam tão poucos de nós. Para você ter uma pequena ideia, os homens representam 76% dos suicidas aqui no
no Brasil. Isso deve estar diretamente ligado à forma que fomos educados do que é ser um homem de verdade. E é meio doido pensar que a mesma sociedade que te diz rejeita a sua masculinidade é a mesma que não tolera homens fracos, aqueles que choram, desabafam e que de certa forma demonstram seus sentimentos. E ao falar tanto sobre a masculinidade, nada mais justo também do que falar um pouco sobre a feminilidade. Ela é o oposto da masculinidade e está ligada geralmente às mulheres. E as principais características que estão ligadas à feminilidade são bondade, empatia, sensibilidade, carinho, doçura, compaixão, tolerância e entre outros. E existem muitos homens que decidiram abraçar esse lado da feminilidade, enquanto outros simplesmente foram empurrados até lá. Mas por que muitos nem sequer ligam para isso? Bom, o motivo de muitos homens não ligarem tanto para a masculinidade nos tempos atuais são geralmente associados à autoestima baixa, testosterona baixa, falta de planos, falta de ambições e inseguranças. A autoestima é importante para qualquer pessoa e de certa forma ela é um tipo de combustível que te leva para cima mesmo nas piores das situações. E se você sofre com autoestima baixa, vai ter o efeito oposto, te fazendo sentir que você não é capaz de fazer qualquer coisa, por mais simples que ela seja. E se quando acordar e ao olhar no espelho você não gosta do que você está vendo, já é um grande indício de que você precisa mudar, porque caso contrário, isso pode te gerar problemas muito maiores no futuro. Já a testosterona, de certa forma, é o hormônio responsável por toda a vida de um homem. É por conta dela que tomamos várias de nossas decisões. E ter uma testosterona alta pode te fazer ter um humor bem mais controlado, e não ter aquele tipo de humor que vive oscilando entre feliz e triste o tempo todo. E é por conta disso que, em muitos casos, homens que têm a testosterona baixa estão geralmente ligados a transtorno de depressão ou ansiedade. Isso pode te fazer alguém sem objetivos, sem desejos e com pouco ânimo de tentar ser melhor, te levando a ser aquelas pessoas à deriva da vida, sem sonhos, sem metas, sem ambições. E um homem sem ambições e sem sonhos é vazio e quebradiço. É como se ele só fosse um peso pro mundo. Mas o que devemos fazer para mudar isso? E o que seria a verdadeira masculinidade? Bom, para mudar isso, você precisaria reescrever toda a sua rotina diária, adotando hábitos melhores, como começar a comer melhor, lendo livros melhores que possam agregar em algo na sua vida, praticando algum esporte ou fazer algum tipo de exercício para regular sua testosterona e controlar as coisas que você acaba consumindo, como músicas, filmes e séries. Essas coisas podem ser as grandes responsáveis por tornar você em quem é hoje. Muitas das músicas atuais são extremamente sexualizadas, e ficar ouvindo esse tipo de coisa vai acabar danificando a sua mente de alguma forma. E se continuarmos a falar sobre esse assunto, entraremos no tópico do quão maléfico é a pornografia para a sua vida. E como eu já fiz um vídeo sobre isso, eu não vou me estender muito nesse tópico, mas caso você tenha interesse de assistir, ele vai estar sendo indicado agora no card. Filmes e séries também pode ser um grande problema, mas não tão quanto as músicas, porque quando você escuta uma música em excesso, ela tende a grudar na sua cabeça, e quando isso acontece é bem difícil de sair. Ao adotar bons hábitos, muitos daqueles problemas vão de ralo. E responder a segunda questão é um pouco mais difícil, porque como eu falei antes, cada um tem a sua visão diferente do que é a masculinidade correta, portanto isso é bem relativo. Mas seja alguém íntegro, com valores autênticos, diferente dos demais que querem 1000 mulheres ao mesmo tempo. Foque em si mesmo e entenda que você só precisa de você para ser feliz. Isso daqui não é um discurso machista, do tipo mulher não presta e não tenha compromisso com nenhuma delas. Pelo contrário, grandes homens sempre estão ao lado de mulheres incríveis. Mas o grande ponto é que tem muito mané desesperado por sexo ou atenção, e isso acaba com a imagem de qualquer homem. Antes de procurar uma parceira, certifique-se que você é alguém foda e não Zé Ruela qualquer. Ser alguém foda não é tipo ser o Thiago Finch da vida, com carros e dinheiro de sobra, e sim alguém que tenha valores. Saiba dar o devido respeito à sua namorada ou esposa. Seja alguém que ela busque conforto e não alguém que a sobrecarrega com seus problemas. Seja protetor, mas não tóxico. A mídia tenta generalizar todos nós dizendo que a masculinidade é tóxica, e isso é uma forma desesperada de tentar acabar com a imagem dos homens. E eu creio que existem muitos homens tóxicos sim, porém se você fala que a masculinidade toda é tóxica, está colocando todo mundo no mesmo saco. E se você acredita que a masculinidade de um homem é um problema para a sociedade, está simplesmente dizendo em outras palavras que ele é um eu, e que ele deveria ir contra a sua própria programação. E talvez seja por isso que restam tão poucos de nós, pessoas que traçam planos, confiantes
melhores e que tentam ser melhores, sempre vendo algo bom mesmo nas piores das situações. Um leão na savana enxerga todos à sua volta como presas. Por maior que seja o animal, ele sempre tenta encarar da mesma forma. E são poucos os animais que conseguem se defender de um ataque de uma alcateia de leões. E você precisa ser assim. E tente não ver isso de uma forma opressora, ok? Eu não tô falando pra você ser um puto narcisista da vida, achar todos inferiores a você. Apenas precisa entender que você é o único protagonista da sua própria história. Dane-se o que os outros pensam sobre você ou falam sobre você. Apenas seja o melhor que você consegue ser. Tenha agressividade dentro de si, mas não seja agressivo. Deu pra entender? Seja aquela pessoa calma, mas que todos sabem que se você explodir vai dar uma merda tremenda. E por fim, essa é a última dica que eu falo pra vocês sobre como alcançar a verdadeira masculinidade. Sempre se pergunta o seguinte: o que eu tô fazendo agora, nesse exato momento, daria orgulho pro meu filho no futuro? Tipo, ele diria, poxa, como meu pai é foda, né? Eu quero ser igual a ele. Se você acha que não, então mude urgentemente, para que você possa ser uma ótima referência para o seu próprio filho. E se você acha que ele sentiria orgulho sim, mesmo assim, continue evoluindo e tentando ser melhor. A vida é uma montanha-russa e ela tem altos e baixos o tempo todo. E aprendemos muito com os acertos e com os erros. E continuar evoluindo é sempre uma dádiva. Nunca esqueça disso. E bom, eu espero de verdade ter ajudado você, porque esse vídeo foi feito para mostrar às pessoas e para elas entenderem que isso não é um problema como tanta gente vem falando, e de certa forma também foi um desabafo, mas continue mudando, sempre tentando ser melhor. Não importe muito com essa geração lacradora, porque daqui a uns dias o errado se tornará o certo e o certo se tornará o errado. Lembre-se que em todas as bolhas sempre terá pessoas tóxicas, mas generalizar toda a bolha por conta disso é errado. E se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixarem um like e de se inscrever, porque isso me ajuda demais. E é isso, guys. Eu espero de verdade ter ajudado vocês de alguma forma e até a próxima.